Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos então começar mais um vídeo sobre o mal-estar na civilização, texto de Freud de 1930, pedindo aí novamente a vocês que se inscrevam, like, comenta, tá? Isso é muito importante, né? É sério, gente. É importante mesmo, vocês sabem que é difícil, né? Esses tipos de conteúdo ser mais popularizado, né, na rede, né? Não é um videozinho com palhaçada, nem com apelo visual, né? Não tem essa, essa forma mais lúdica, porque justamente não é a proposta do canal. A proposta aqui do canal é um, um estudo sobre textos, né, textos clássicos de filosofia, de psicanálise, de psicologia. Estou aqui planejando também futuramente fazer alguma obra literária, mas uma obra literária sempre com a compreensão, né, crítica, né, uma leitura à luz da filosofia, à luz da psicanálise. Então esse tipo de canal, como o meu, como o Gap Filosófico, como Orientações Filosóficas, né, são canais que têm uma dificuldade de se popularizar porque são canais muito específicos, né, os canais que busca uma cobrir uma lacuna, como assim dizer, né, do YouTube sobre esses conteúdos. A gente procura realmente compreender o texto, compreender o autor, né? A gente então não vai fazer videozinhos engraçadinhos, tá? E realmente a gente leva esse trabalho sério, né? Um comprometimento, né? Com o conhecimento. É isso que é importante para a gente. Esse comprometimento com, com o conhecimento argumentativo, filosófico, tá? Então é para quem realmente quer conhecer o autor, quer conhecer a obra, tá? Se não gostar, comenta também, tá? Mas novamente, o canal que tem um objetivo específico de estudo, leitura crítica de textos clássicos, de filosofia, psicologia e outros. Tá? Então, façam esse favor. Tá? Tem outros vídeos, tem vídeo sobre Nietzsche, tem. Eu acabei de trabalhar o livro sobre o suicídio de Karl Marx, que é uma obra não tão popular, né, do Karl Marx. Karl Marx é, faz uma obra baseada em um livro de um arquivista, né, da polícia da França, Fouché. Né, ele antecipa, né, esse tema 50 anos antes da obra O Suicídio do sociólogo Durkheim. Então veja que a obra que é interessante, né, e o canal trata sobre essas questões do psíquico, do sofrimento psíquico na modernidade. Essa é a minha linha de investigação. Então tem outras coisas também, tem sobre Rosa, tem sobre vídeo sobre Byung-Chul Han, né, com o Gap Filosófico, é muito bacana, né? Depois desse livro do Freud, provavelmente vai ser outro do Byung-Chul Han. Então, quem tiver interesse, quem gostar desse tipo de conteúdo, dá essa força, tá? Eu peço mesmo, nos ajudem, tá? Nesse sentido, não custa nada, só se inscrever e tal. Agora, quem quiser também contribuir com alguma coisa, também, né, sem obrigação também, sem exigência,
quiser, pode ser também, tá? A informação também está aí no canal, né? Se precisarem também, sugestões, professor, tal livro, tal, prometo que eu vou analisar e o interesse também do canal eu farei também, tá? Então vamos continuar. Vamos começar, querida, né? Lembrando que eu já tenho um vídeo que eu faço a introdução já a essa obra. Falo sobre o contexto histórico, né, político e tal. Então quem quiser, antes de assistir esse vídeo todo, assistam o outro, tá? Tá numerado 00. Esse é o 1, tá? É isso. Então vamos começar a leitura. O mal-estar na cultura. Não podemos conter a impressão de que as pessoas comumente usam falsos critérios que anseiam para si e admiram nos outros o poder, o sucesso e a riqueza, mas que subestimam os verdadeiros valores da vida. E, no entanto, em cada julgamento genérico como esse, corremos o risco de esquecer a diversidade do mundo humano e de sua vida anímica. Existem certos homens que não deixam de ser admirados por seus contemporâneos, embora a sua grandeza esteja em qualidades e realizações que são totalmente estranhas às metas e aos ideais da multidão. Tendemos facilmente supor, afinal, que apenas uma minoria reconhece esses grandes homens, quando a grande maioria não quer saber nada a respeito deles. Mas isso não poderia acontecer de maneira tão simples, graças às incongruências entre o pensamento e a ação dos seres humanos e a polifonia de suas moções de desejo. Então, o Freud aqui claramente está expressando uma ideia de compreensão de uma espécie de totalidade de ideias de pensamento que abrangem percepções muito mais profundas a partir desses indivíduos, né, que não ocorrem na maioria das pessoas, justamente porque também a maioria das pessoas estão imersas, né, no seu cotidiano, né, nos seus afazeres diários. O Heidegger fala na sua mundaneidade e que há algumas coisas que estão para além dessa tal mundaneidade, né, dessa visibilidade e da importância de se aprofundar em algumas questões que vão para além do senso comum, das ideias da multidão, né, que ele fala aqui. Um desses homens excepcionais designa-se como meu amigo em suas cartas. Eu lhe enviei meu pequeno escrito que trata a religião como ilusão. Aqui eu preciso falar, o Freud está meio que respondendo, tá, a uma carta do amigo dele, né? O nome do amigo dele é Robert Roland, estou enganado, Robert Roland. Tem aqui alguma referência? Não tem, mas eu tenho a referência aqui do Robert Roland ou é Barthes. Dá uma olhada aqui, porque realmente
a memória às vezes falha. Tá? É uma carta. Certo. Já achei. Roman Roland. Certo? O Roman Roland era amigo do Freud e um pensador preocupado por questões espirituais. Questões ali do... Nessa época, século XIX, a gente precisa lembrar, né, na Alemanha, em boa parte da Alemanha, houve um surgimento de um interesse pelo Oriente, tá? Alguns autores começaram a ler textos do Oriente, textos místicos, tá? Textos de cunho mais filosófico oriental, mas também muita coisa sobre misticismo, ocultismo. É um período ali que podemos citar alguns autores, né, desse interesse pelo orientalismo, por exemplo, Schopenhauer, né, mas também o Nietzsche, né, a partir de Schopenhauer, é claro. Teve uns autores ali também que criaram certas escolas místicas, né? A escola ali de Gurdjieff, de Helena Blavatsky, essa turma assim, né? Mas que tiveram certo, certa importância, né? Depois, eu não sei se Helena Blavatsky eu creio que seja já, né? 1930, mas antes, já no século XIX, já começa assim alguns autores. Eu já citei aqui Schopenhauer, mas teve outros. E o Roman Roland escreveu para o Freud dizendo que, apesar de admirar a obra O Futuro de uma Ilusão, que é de 1927, Roman Roland fala que o Freud teria negligenciado a experiência subjetiva fundamental da religiosidade, certo? De um tal sentimento oceânico, né? Uma vivência de eternidade, de fusão com o todo, né? Algo ilimitado e sem fronteiras. Então, é esse sentimento, é esse tipo de sensação espiritual, certo? O Roland então acusa o Freud de ter negligenciado esse lado, né? Qual esse sentimento seria para o Roland a verdadeira essência da religião, né? Anterior à figura de Deus, aos rituais e às crenças morais. Tá? Então é desse autor que o Freud está começando a falar aqui, certo? O Freud então envia para ele, né, aquele escrito, está falando aqui no texto. Eu lhe enviei meu pequeno escrito que trata a religião como ilusão, né? Aí é o Futuro da Ilusão de 1927 que eu acabei de mencionar. Ele continua: e ele respondeu que estava inteiramente de acordo com meu julgamento sobre a religião, mas que lamentava que eu não tivesse considerado a verdadeira fonte da religiosidade, né? Aquele tal sentimento oceânico. Esta seria um sentimento especial que ele mesmo nunca abandonou, que ele encontrou confirmado por muitos outros, e que ele teria o direito
e o pressupor em milhões de seres humanos. Um sentimento que ele gostaria de chamar de sensação de eternidade. Um sentimento como o é de alguma coisa sem fronteiras, sem barreiras, oceânico, por assim dizer. Esse sentimento seria um fato puramente subjetivo e não um artigo de fé. Então, o que o Freud está descrevendo, né, o pensamento, a carta do amigo dele, do Roland. E Freud continua: nenhuma garantia de continuidade pessoal estaria ligada a ele, mas ele seria a fonte da energia religiosa tomada pelas diversas igrejas e sistemas de religião, orientada por determinados canais e certamente até mesmo neles dissipada. Só em razão desse sentimento oceânico teríamos o direito de nos chamar de religiosos, mesmo se rejeitarmos qualquer crença e qualquer ilusão. Então, Boland escreveu isso para ele, né? E ele descreve aqui a carta, tal, dizendo que então esse sentimento oceânico é um sentimento sem fronteiras, é um sentimento puramente subjetivo, não tem nada, não é um artigo de fé, né? Não está restrito ali a questão da institucionalidade da religião. Algo mais puro, né, vamos dizer assim. Algo que não está ligado a regras necessariamente, né, de crenças, de artigos de fé ou algo parecido, mas de um estado puro, né, de um sentimento realmente metafísico, né, de sentimento de totalidade, um sentimento de imersão completa no cosmos, né, no universo. Não seria algo meramente antropocêntrico, antropomórfico. E o Freud continua: essa declaração de meu prezado amigo, que um dia até mesmo reconheceu poeticamente a magia da ilusão, não me trouxe poucas dificuldades. Eu mesmo não consigo encontrar esse sentimento oceânico. Certo? Então, ele não sente esse sentimento oceânico nele. O Freud realmente, ele embora ser judeu, a família dele toda de judeus, ele não era um judeu praticante, né? Um judeu, pense que era um judeu culturalmente formado dentro de um pensamento europeu, austríaco, né, com interesses muito bem formados dentro de uma concepção de civilidade, de cultura. Então, ele não estava assim influenciado, ou não estava dando muita importância a essa questão religiosa enquanto um sentimento de, dizer assim, espiritual, né, de algo que foge a certa racionalidade, algo assim, né, de um apelo emocional, né, para o metafísico, para as questões relativas a Deus, tal. Então Freud não estava dentro dessa forma de lidar com
com a vida, né? É diferente. Então, o Freud aqui além de falar uma certa intelectualidade, né, que já tem esboçado lá no começo, ele fala também dessa esse afastamento, né, com esse tal sentimento a qual o amigo dele, o Roland, estava mencionando. Então, meio que dizendo que, olha, Fred, você não entende questões da religião, dessas não é um cara espiritualizado para perceber essas nuances da vida, essas coisas mais puras e elevadas, né, do espírito. Então, Freud realmente não estava nesse âmbito. Certo? E o Freud continua: não é confortável abordar sentimentos de maneira científica. Podemos tentar descrever seus indícios fisiológicos, né, relacionados ao corpo. Continuando. Quando isso não é possível, temo que o sentimento oceânico também tenha de se furtar a uma caracterização como essa. É evidente que não nos resta nada além de nos atermos ao conteúdo de representação que melhor liga-se associativamente ao sentimento. Né? Então, para além dessas questões fisiológicas, há realmente uma preocupação e uma certa atenção a essas questões. O Freud aqui meio que está aceitando uma espécie de desafio, certo? O que tange a explicar esse tal sentimento oceânico, né, a qual o Roland fala que ele não tem. Né? E aí o Freud continua: se entendi corretamente o meu amigo, então ele está querendo dizer a mesma coisa que um poeta original e bastante singular oferece a seu herói como consolo diante da morte que este escolheu livremente. Entre aspas, não podemos cair fora deste mundo. Né? Aqui é o texto de Christian Grave, Hannibal. Certo? A frase original é: com certeza não cairemos fora deste mundo, simplesmente estamos nele. Tá? Então, isso aqui. O Heidegger vai dizer, né? Nós somos lançados no mundo, né? Sem escolhas, né? Continuando. Portanto, um sentimento de ligação indissolúvel e um pertencimento à totalidade do mundo exterior. Gostaria de dizer-lhe que, para mim, isso tem muito mais o caráter de uma visão intelectual, e é claro que não sem estar acompanhada de um matiz afetivo. Aliás, da mesma forma como ele também não faltará em outros dados de pensamento de magnitude semelhante. Então ele vai dizer, olha, por mais que ache que é uma questão de afetividade, sentimento, né, o Freud entende que se trata de uma questão intelectual, cognoscível, né? Uma questão inteligível e, de certo modo, vai passar pelo crivo da análise crítica, né? Aqui do Freud. E veja que, então, é um livro que, de certo modo,
continua com as questões elaboradas no Futuro de uma Ilusão. Tá? Então, de certo modo, é uma forma de explicar o livro Futuro de uma Ilusão sobre outra perspectiva. Então, inclusive eu falo aqui o pessoal, né, que lê, que estuda comigo essas questões, e o Mal-Estar na Civilização, ele é o texto mais maduro do Freud. Algumas ideias que foram desenvolvidas em 1913 com o Totem Tabu vai se desenvolvendo, né, passando pelo o Futuro de uma Ilusão de 1927, passando também por Psicologia das Massas e o Mal-Estar na Civilização, né? Há uma espécie de revisão, né, de aprimoramento de algumas ideias. Não se trata necessariamente de algo tão novo assim, ou de algo que foge de uma certa continuidade de ideias que vão engendrando uma nova teoria, né, vamos assim dizer, sociológica, sobre o homem, né, sobre a humanidade, sobre a sociedade, e que, de certo modo, finda, né, com essa obra aqui do Freud. E ele continua: quanto a mim, eu não poderia me convencer da natureza primária de um sentimento como esse, mas nem por isso autorizo-me a contestar sua presença efetiva em outros. A única questão é saber se ele foi interpretado corretamente e se deve ser reconhecido como fonte origo. Então, do latim fonte e origem de todas as necessidades religiosas, certo? Então, Freud aqui pensando essas questões, ele continua: não tenho nada a apresentar que possa influenciar decisivamente a solução deste problema. A ideia de que o ser humano deteria o conhecimento de sua ligação com o mundo que o cerca por meio de um sentimento imediato que, desde o início, teria sido orientado nessa direção, soa tão estranha, ajusta-se tão mal à trama da nossa psicologia, que temos o direito de tentar propor uma explicação psicanalítica, isto é, genética, de um sentimento como esse. Então, o Freud vai analisar esse problema, né, como ele tinha falado, à luz da psicanálise, né? Colocando a psicanálise aí como uma chave interpretativa de uma questão que parecia um problema meramente no âmbito da subjetividade humana e que, por isso, fugiria, de uma análise crítica racional. O que Freud está dizendo é que não, é que isso vai ser analisado de forma crítica, né? E não somente, mas à luz da psicanálise. É colocada, então, à nossa disposição a seguinte linha de pensamento. Normalmente, nada nos é mais seguro do que o sentimento que temos de nós mesmos, de nosso próprio eu. Então aí, de certa
certo modo, é meio cartesiana, né? Normalmente, nada nos é mais seguro do que o sentimento que temos de nós mesmos, de nosso próprio eu, né? Então, essa âncora, né, pela qual a sociedade, de certo modo, adotou como a verdade absoluta, né? E aqui o Freud vai realmente debater essas questões, tá? Inclusive questionando essa pretensa ideia de um eu soberano, tá? E o Freud continua: esse eu aparece para nós como autônomo, unitário, bem posicionado em relação a todo o resto. Que essa aparência seja um engodo, que o eu, pelo contrário, sem fronteira nítida, tenha continuidade para dentro em uma entidade anímica inconsciente que chamamos de isso, né? É o id, ao qual, por assim dizer, serve de fachada. Isso foi o que somente nos foi ensinado pela investigação psicanalítica, que nos deve ainda muitas informações sobre a relação do eu com o isso. O isso aqui também pode ser entendido como o inconsciente, viu, pessoal? Aqui é porque existe essas novas traduções, né? O Freud, vocês vão ver em algumas obras, o Freud dizer consciente, né? Dependendo da tradução, inconsciente ou instinto, ou impulso, ou id, certo? Não entendam aqui questões falando sobre relativas a uma outra coisa que não seja sobre os textos do Freud relacionados a essa luta herculínea de traduções do alemão para o português. É algo que exige um conhecimento profundo da língua alemã, certo? Pela qual foi escrito as obras do Freud. E a tradução é bacana, né? Ela é do Yanni. O Yanni e outro agora que eu não lembro direito, tá? Mas há outras traduções e vocês vão ver, a depender da tradução do tradutor, o uso de um termo diferente, mas tudo significa mesmo que a mesma coisa, tá? O id, o isso, tá? É porque o isso ele dá realmente essa ideia de que o inconsciente não tem uma forma, tá? Não possui algo estático, algo que fique realmente enclausurado dentro de uma certa representação, tá? E é por isso o termo isso ele tem sido empregado de forma mais corriqueira nas traduções e nos textos do Freud, tá? Então ele continua, ao qual, por assim dizer, serve de fachada.
Isso foi o que somente nos foi ensinado pela investigação psicanalítica, que nos deve ainda muitas informações sobre a relação do eu com o isso. E continua. Mas, ao menos para fora, o eu parece manter linhas de fronteira claras e nítidas, né? Então, de certa maneira, você vê o eu assim como algo que tem uma certa delimitação, certo? Mas o que o Freud está falando é que não é bem assim. Ele continua. Apenas em um estado, na verdade, em um estado extraordinário, que, no entanto, não podemos condenar como doentio, isso é, diferente, no auge do enamoramento, a fronteira entre o eu e o objeto ameaça se sobrepor, né? Isso a gente tinha já comentado no vídeo sobre psicologia das massas e a análise do eu, né? Na relação do enamoramento, claro, há uma certa confusão, né, nessa relação. Confusão, entende-se, nessa falta de fronteira entre o eu ideal, essas questões, certo, relativas às relações humanas, né? Então, nesse sentido aqui, é realmente o eu e o objeto realmente se sobrepõem um ao outro, tá? Então é isso aqui que eu estou querendo dizer. Então, pessoal, é isso. Essa sobreposição, né, que entre o eu e o objeto, né, o Freud vai continuar, contrariamente a todos os testemunhos do sentimento, dos sentidos, aquele que está enamorado afirma que eu e tu são um e está pronto a se portar como se fosse dessa forma. Inclusive no casamento, né? No casamento, na parte do ritual, né, do casamento, quando fala que os dois corpos, né, se tornam um só, né? Essa relação mesmo carnal, né? Então, essa questão aqui, e Freud continua. Algo que provisoriamente pode ser suspenso por uma função fisiológica, naturalmente também deve poder ser perturbado por processos mórbidos. A patologia nos faz reconhecer um grande número de estados nos quais a delimitação do eu com o mundo exterior torna-se incerta e os limites são traçados de maneira realmente incorreta. Casos em que partes do próprio corpo e mesmo aspectos da própria vida anímica, percepções, pensamentos, sentimentos aparecem como estranhos e não pertencentes ao eu. Então ele fala um pouco sobre essa coisa de que às vezes a gente se pega com ideias, pensamentos, sentimentos, né? E esse estranhamento, né, com nós mesmos. E ele continua, e outros nos quais atribuímos ao mundo exterior, aquilo que claramente surgiu no eu e que deveria ser reconhecido por ele. Logo, também o sentimento do eu, Ich-Gefühl, está submetido a perturbações e as fronteiras do eu não são estáveis. Então, é algo que é delimitado, soberano, as coisas estão numa relação muito mais próximas do que a gente imagina, as relações do eu com esse outro interior, com sentimentos e ideias mais profundas e que não estão relacionadas necessariamente a uma vontade desse eu que se entende enquanto eu, certo?
Ao mesmo tempo, as relações do eu com esse mundo exterior, né, têm aproximações muito mais estreitas do que a gente supõe ter, né? E o Freud continua. Outra reflexão diz: esse sentimento do eu do adulto não pode ter sido assim desde o início. Ele precisa ter passado por um desenvolvimento que não pode ser demonstrado compreensivelmente, mas que se pode construir com certa probabilidade, né? O sentimento já de aqui ele está falando de a tentativa de investigação, né? Com a necessidade de investigação mais profunda. O latente ainda não diferencia o latente ainda não diferencia seu eu de um mundo externo como fonte das sensações que afluem sobre ele. Ele aprende a fazê-lo pouco a pouco a partir de diversos estímulos. Uma criança, por exemplo, né, quando nasce, ela não, ainda não entende essa diferença entre ela, o corpo dela e o corpo de outro, por exemplo. A Melanie Klein explica isso muito bem, né, nas questões sobre o corpo, sobre a relação da criança com o seio, né, assim que nasce, né? Então é isso. Não, parece que não há para essa criança um limite do corpo, por exemplo, né? Sentido aqui. E Freud continua. O que deve necessariamente lhe causar mais forte impressão é que algumas das fontes de excitação, nas quais posteriormente ele reconhecerá seus órgãos corporais, podem a qualquer momento enviar-lhe sensações, enquanto outras às vezes são-lhe retiradas, entre elas a mais cobiçada, o seio materno. Então, o Freud fala, né, sobre essa relação com o seio, né, da criança. A criança necessariamente não tem ainda totalmente formado essas instâncias, certo? De modo que há um reconhecimento muito posterior da, da formação, né, dessa própria representação do seu corpo e numa diferenciação de outro corpo, mas levando sempre a consideração que há uma espécie de identificação a partir do outro, né? Você se forma a partir do outro. Quando você consegue identificar o outro, é um momento também que você se identifica enquanto um sujeito diferente, certo? O Lacan fala bastante sobre isso. Eu aconselho ler a teoria do estádio do espelho de Lacan, onde ele fala um pouco sobre essa questão, né, de outra forma. O estádio do espelho é como se fosse uma teoria teoria da formação da criança, né, do desenvolvimento psíquico da criança, tá? Vai ter ali estágios, né, de maturamento, certo? E aí você vai ter em outras correntes psicológicas, né? Piaget tem a dele e Lacan também tem a dele e tal. Aí o Lacan aqui, de certo modo, influenciado, né? De certo modo não, influenciado por Freud, né? Sobre essas questões, também por Melanie Klein e tal, né? É isso. Leiam
Tá? Leiam Lacan. Voltando para o texto. Ele reconhecerá seus órgãos corporais, podem a qualquer momento enviar-lhe sensações, enquanto outras vezes são retiradas, entre elas a mais cobiçada, o seio materno. E o que só serão recuperadas com um grito que pede socorro, certo? Então, um momento também que a criança percebe que quando ela chora, ela vai ter a presença ali do alimento. Ela começa a compreender aos poucos determinadas ações, né? Determinados atos atraem aquilo que ela deseja, certo? E Freud continua com isso, realmente se opõe ao eu, né? Um objeto como algo que se encontra fora e que só através de uma ação específica, particular, é forçado a aparecer. Então, foi o que eu acabei de dizer aqui. Então, a criança chora, aparece a mãe, né? Vez que ela chora, aparece a mãe. Então, ela vai aprendendo que existe um objeto, né? Esse objeto do desejo que não está nela, mas está no outro, certo? Outro impulso para que o eu se desprenda da massa de sensações, portanto, para o reconhecimento de um fora, de um mundo exterior, é dado pelas frequentes, múltiplas e inevitáveis sensações de dor e desprazer. Aqui é que é interessante porque o Freud mais adiante vai desenvolver a teoria, né, que o ser humano tende a se afastar das fontes de desprazer e se aproximar das fontes de prazer, né? Veja que aí o Freud realmente procura compreender, né? Ele realiza um esforço de circunscrever o mal-estar no sujeito na sociedade contemporânea a partir dessa questão do estatuto do sujeito, certo? Na sociedade moderna, dessa tensão interna do sujeito com o mundo e com os outros, né? Além dele com o próprio corpo, certo? Vai relacionar lá com as três fontes, né? Sofrimento e tal. Veja, mas que aí o Freud já coloca esse elemento, que é um elemento importante para se compreender. Tá? Ele continua. Que o princípio de prazer irrestritamente dominante busca suspender e evitar. Existe no Freud outra questão. Né? Isso aqui, o princípio do prazer. Tem um livro chamado Além do Princípio do Prazer. Né? No Freud, agora não lembro o ano em que foi escrito, mas que além do princípio do prazer, ele é uma força que se move contra o princípio da realidade, certo? O homem vive nessa tensão entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. Aquilo que ele busca incessantemente alcançar, mas há algo também que o impede de concretizar totalmente ou de forma limitada esse prazer. Então é o outro livro que precisa ser conhecido. Irrestritamente dominante busca suspender e evitar.
certo? Então, existe essa tensão entre o sujeito com ele mesmo, certo? Que é o que causa esse trauma, né? Esse mal-estar. Veja que ele vai nos iniciando ao tema de uma forma muito sutil, não uma forma brusca, né? O Freud, ele escreve muito bem. É um autor claro que se deixa entender de forma muito fácil, né? São poucas as vezes que você precisa ali alguma coisa que fica meio truncada, certo? Ele escreve muito bem. O Freud, inclusive, ele ganha um prêmio Goethe, né, de literatura, né, porque realmente é um cara que escreve muito bem. Tem um estilo, né, tem uma estética prazível e dá gosto, né, de ler. Continua, surge a tendência de que tudo que possa se tornar fonte de tal desprazer seja isolado pelo eu, seja jogado para fora, para formar um puro eu de prazer, Lustigich, a qual se contrapõe um fora alheio e ameaçador. As fronteiras desse eu de prazer primitivo não podem escapar da retificação pela experiência. Certas coisas que são prazerosas e por isso não se gostaria de abandonar não fazem parte do eu, certo? Então aí há algo, né, que tende ao prazer, né, e que não fazem parte do eu, certo? Estão fora desse âmbito. Ele continua, são objeto e algo do tormento de que se quer livrar, revelar-se, no entanto, como inseparável do eu, como sendo de procedência interna. Então veja, repetindo, são objeto e algo do tormento de que se quer livrar, revela-se, no entanto, como inseparável do eu, né? Como sendo de procedência interna, que ele já vai chegar, ele chega aí na questão do ish, né? Do id, ou do inconsciente. Aprendemos um procedimento que consiste em poder distinguir, através do direcionamento intencional da atividade sensorial e da ação muscular adequada, aquilo que é interno, que pertence ao eu, né? Então ele fala aí que a fonte é interna, do que é externo, proveniente de um mundo exterior, e com isso damos o primeiro passo em direção à instauração do princípio de realidade, certo? É justamente essa tensão do eu interno com esse externo, né? Entre o princípio de prazer e o princípio de realidade se colocam uma oposição, porque um quer abarcar a totalidade do desejo, do inconsciente, dos impulsos, enquanto que o eu se opõe, né, de forma sempre resiliente a esse total abarcamento, né, essa total apropriação de todos os estímulos, de todas as necessidades, de todas as demandas internas do sujeito. Tá? E ele continua, que deve dominar o desenvolvimento posterior. O que é desenvolvimento posterior? Desenvolvimento do ser humano, né? A pessoa vai crescendo, ele vai falando ali da questão do corpo da criança,
que a criança vai começando a perceber o que é dentro e o que é fora, né? Vai percebendo o seu corpo é diferente do corpo da mãe, né? Há uma separação entre esse eu e o mundo exterior, né? Então está falando desse desenvolvimento, né? Até chegar então a essa maturidade de compreender os limites, né? Mas que esses limites entre o prazer, né? O desejo e esse mundo exterior não se dá de forma pacífica, harmoniosa. Ela se dá de uma forma tensionada, de uma forma conflituosa, de uma forma de resistência, certo? De uma forma de falta, certo? Há sempre uma falta, né? As relações, inclusive as relações humanas, se dão a partir de uma falta, né? O amor é uma falta, né? E se a gente for lá em Platão, né, o Banquete fala um pouco sobre isso, né? E que Lacan se aproveita, né, e vai falar sobre a questão também da falta. Então, continuando, essa realidade que deve dominar o desenvolvimento posterior, essa distinção serve naturalmente ao propósito prático de se defender das sensações de desprazer percebidas e daquelas que ameaçam. E o eu, para se defender de certas excitações desprazerosas provenientes de seu interior, não utilize outros métodos além daqueles dos quais ele se serve contra o desprazer vindo de fora, será então o ponto de partida de importantes distúrbios patológicos, certo? Então é essa tensão aqui que Freud está falando, certo? A compreensão desse ponto aqui é muito importante para compreender a linha de raciocínio do Freud. E dessa maneira, portanto, que o eu se separa do mundo exterior, melhor dizendo, originalmente o eu contém tudo, mais tarde ele separa de si um mundo exterior, portanto, nosso atual sentimento de eu é apenas um resto atrofiado de um sentimento muito mais abrangente. Na verdade, de um sentimento que tudo abrangia e que correspondia a uma ligação mais íntima do eu com o mundo ao seu redor. Se nos for permitido supor que esse sentimento primário do eu, em maior ou menor medida, conservou-se na vida anímica de muitos seres humanos, então ele se colocaria como uma espécie de contraparte ao lado do sentimento de eu da maturidade, mais restrita e claramente delimitado, e os conteúdos representacionais adequados a ele seriam justamente aqueles de um caráter ilimitado e de uma ligação com o todo, os mesmos com os quais o meu amigo explicou o sentimento oceânico. Mas temos o direito de supor a sobrevivência daquilo que é originário ao lado do que é posterior, que dele se originou. Então a questão aí desse, vamos dizer assim, desse passado inconsciente, né? E é importante para se compreender o processo de formação do eu. E para compreender esse eu, perpassa necessariamente de uma compreensão do aspecto mais íntimo, né? Desse isso, né? Esse id que o sujeito tem. E esse sujeito é meio que uma consequência do desenvolvimento desse id, certo? Sem dúvida, voltando para Freud aqui, né? Sem dúvida, um acontecimento como esse não é estranho, nem ao que é anímico, nem a outros domínios. No caso dos animais, insistimos firmemente na suposição de que as espécies de desenvolvimento superior provêm
das menos desenvolvidas. E, no entanto, encontramos ainda hoje todas as formas simples de vida entre os seres vivos. Os grandes sáurios se extinguiram e deram lugar aos mamíferos, mas um legítimo representante dessa família, o crocodilo, ainda vive conosco. Essa analogia pode estar talvez muito distante, talvez pecar pelo fato de que as espécies inferiores sobreviventes não são mais, em sua maioria, os legítimos ancestrais das espécies contemporâneas de desenvolvimento superior. De maneira geral, os elos intermediários se extinguiram e só são conhecidos através de reconstrução. No âmbito anímico, ao contrário, a preservação do que é primitivo, ao lado do que dele surgiu por transformação, é tão frequente que é desnecessário prová-lo com exemplos. Quase sempre esse acontecimento é consequência de uma cisão no desenvolvimento, uma parcela quantitativa de uma atitude, de uma moção pulsional permaneceu inalterada e a outra continuou seu desenvolvimento. Aqui é que é interessante e problemático, né, eu diria, desse passado do inconsciente humano. E aí eu já tive muitas discussões com alguns colegas sobre isso, nessa questão meio parece ser determinante, né? Tem um ar de determinismo aí, mas eu ainda não tenho certeza e eu tenho crítica sobre isso, porque esse passado, né, de certo modo que pode ser permanece inalterada aqui no sentido de haver uma instância do inconsciente, né, a partir da vivência do indivíduo, né, dessa pluralidade de situações e de relação ou de absorção da realidade a partir do eu, é que ainda se coloca como um problema ao ver que essas múltiplas fontes, essas múltiplas estruturas, e aí eu estou falando também de estruturas orgânicas, né? É o que ainda me coloca como ainda um adepto do pensamento freudiano, certo? De que não há necessariamente um determinismo em Freud. Eu acho muito complicado falar de um determinismo em Freud, somente apontando de que certas estruturas são estáticas ou certas estruturas se formam em todos ao mesmo tempo, por exemplo, um complexo de Édipo, mas mesmo assim, o complexo de Édipo não é, aqui eu acho que o Freud está certo, é de uma conjuntura a partir de relacionamentos que se dá entre sujeitos. Esses relacionamentos que se dão entre sujeitos são variáveis em comunidades, variáveis em estruturas de cultura, civilização, de família, estrutura familiar, estrutura jurídica, estrutura linguística. Não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. Não é porque vai servir para um que vai servir para todos, né? E aí, quando você parte para as questões de povos que possuem, por exemplo, estrutura familiar que é completamente diferente da nossa, às vezes uma cultura que é matriarcal em vez de patriarcal, mesmo nessas famílias há certas dinâmicas de processos constitutivos do ser que, vamos dizer assim, é um complexo de Édipo, mas não é o complexo de Édipo no mesmo formato de uma outra sociedade a qual o indivíduo se desenvolve, certo? Não são, certo? Então, é como permanece a ideia geral do complexo de Édipo, mas não quer dizer que esse complexo de Édipo se processa, se organiza ou se estrutura da mesma forma, certo?
em outras circunstâncias, outras famílias, outros corpos, certo? Porque aí tem muito dessa dinâmica, não só do sujeito com outro sujeito, mas uma dinâmica também entre o sujeito e seu corpo, né? E de suas situações de desenvolvimento, suas características que vai adotando, né? Essa dinâmica entre o eu, o ideal do eu, né? São muitas questões, são muitas variáveis que, de certo modo, quebra um pouco a da crítica. E aí, claro, faço também a menção à crítica deleuziana que ele vai estabelecer contra o Freud, né, em acusar de certo, uma certa cristalização de representação conceitual, teórica mesmo, a respeito do pensamento antropológico de Freud, né? E uma das críticas que não leva em consideração umas certas condenações ou determinismos impostos pelas estruturas político-econômicas. E eu digo, mas mesmo assim não funciona dessa forma, certo? Não é assim. Mesmo nessas estruturas que possam ter uma certa imposição tática, capitalização de domínios dos corpos, mesmo nelas há uma rebeldia e uma violência a partir da tensão do sujeito com seu próprio corpo que impede esse domínio completo, né? Esse é o ponto. Então, se não entender profundamente o pensamento do freudiano, realmente se passa assim superficialmente, claro, vai dizer que realmente há. Mas se a gente pensar de uma forma mais profunda das relações da psique com o próprio corpo e das tensões entre princípios de prazer e desprazer, de ideal do eu ideal, das relações entre corpo e eu, né? Isso vai dar uma multiplicidade, uma riqueza de pluralidade de formas de existência, né? E de existências que não se contentam com determinados padrões, né, sociais. Então extrapolam certos mecanismos de determinismo do corpo do sujeito sobre o outro. Então é nesse sentido que eu acho que o Freud vai muito mais além do que as pessoas conseguem enxergar dentro do seu texto, assim, da sua leitura comum e corrente, porque às vezes a leitura e corrente elas são levadas para um lado e não há uma crítica sobre essas leituras, sobre essas interpretações acerca do Freud. Então, mesmo nisso, há problemas. É o ponto, ou um dos pontos que eu acho que são relevantes, que precisam ser apontados aqui nesse vídeo. Tá? Ele continua, né? No âmbito do anímico, ao contrário, a preservação do que é primitivo ao lado do que dele surgiu por transformação é tão frequente que é desnecessário prová-lo com exemplos. E aí o Freud, interessante que ele pega aí a analogia desse mundo pré-histórico e vai fazer uma espécie de transposição para a nossa formação, né, para o âmbito do antropológico, apontando essas dificuldades, apontando essas incongruências, apontando essas reconstruções, essas tentativas de reconstruir esse passado, e o Freud confessa que é problemático, né? Que é difícil, né? Que há
É um trabalho mesmo de ficar escavando, né? De um trabalho meio e arqueológico mesmo do processo. E mesmo na arqueologia a gente sabe, as coisas não são exatamente matemáticas, né? Não são exatas, né? Até hoje estão aí rediscutindo questões, né, relativas aos dinossauros, né? As novas descobertas, né? Dinossauros tendo penas, né? Coisas todas. Então, Freud está meio que falando um pouco sobre isso, dessa tentativa de tecer uma linha histórica, antropológica, né? E da dificuldade que isso tem, da dificuldade que isso exige do investigador, né? E para você compreender esse mundo anímico, poxa, aí deve ser muito mais complicado, é muito mais difícil. E continua, quase sempre esse acontecimento é consequência de uma cisão no desenvolvimento, uma parcela quantitativa de uma atitude, de uma moção pulsional permaneceu inalterada e a outra continuou o seu desenvolvimento. Então, algo que realmente se perpetua em termos de estrutura, né, mas que outras mudam, né? Não há uma continuação. Olha aí o que Freud já aponta, né? Continuando, com isso tocamos no problema mais geral da conservação no psíquico, né? Que ainda quase não recebeu elaboração, mas que é tão estimulante e importante que temos o direito de lhe dedicar um momento de atenção, mesmo que o motivo seja insuficiente, desde que superamos o erro de crer que o esquecimento comum para nós significa uma destruição do traço minêmico. Logo, uma aniquilação, tendemos à suposição oposta, de que na vida anímica nada do que foi uma vez formado pode perecer, e que tudo fica conservado de alguma maneira e que, em circunstâncias apropriadas, por um exemplo, através de uma regressão de alcance suficiente, pode ser trazido de novo à luz, né? Algo então que se formou lá atrás, né? Então essa busca de elementos que se perpetuam, né? De determinados núcleos, né, psíquicos, vamos assim dizer, podem ser buscados para se compreender, né? Foi formado no passado. O Freud está dizendo aí que o nosso mundo psíquico, nosso mundo anímico, né, pode ser, de certa forma, historicizado, né? Compreendido a partir de um desenvolvimento histórico da humanidade. Certo? Ele continua, tentemos esclarecer o conteúdo dessa suposição através de uma comparação extraída de outra área. Aproveitemos, talvez, o desenvolvimento da cidade eterna como exemplo. A cidade eterna, ele está fazendo aí a menção a Roma, certo? Então, novamente, uma analogia ao trabalho de investigação que se assemelha ao arqueológico, né? Trabalho de investigação psíquica, de compreender o mundo psíquico, se assemelha a forma como os estudiosos tentam compreender Roma, né? Roma é uma cidade extremamente antiga, uma cidade que a gente sabe que passou por inúmeras destruições e reconstruções, né? Você vai cavando e vai achando mais coisas, algo que não imaginava que tinha encontrado, né? Então é por aí. Os historiadores nos ensinam que Roma mais antiga foi Roma quadrada, um assentamento cercado sobre o Palatino. Depois se seguiu a fase do Septimontio, uma união das colônias situadas sobre as diversas colinas. Em seguida, a cidade que foi cercada pela muralha de Sérvio Túlio.
E ainda mais tarde, após todas as transformações do período republicano e do primeiro período dos Césares, a cidade que o imperador Aureliano cercou com suas muralhas. Mas não queremos seguir adiante com as transformações da cidade, e sim perguntar o que um visitante que pensamos estar munido dos mais completos conhecimentos históricos e topográficos pode ainda encontrar desses primeiros estágios na Roma de hoje. A muralha aureliana, salvo por algumas rupturas, ele verá quase que inalterada. Em alguns lugares, ele poderá encontrar trechos do muro de Sérvio trazidos à luz pelas escavações. Se ele souber o suficiente, mais do que a arqueologia atual, talvez possa traçar no mapa da cidade toda a evolução dessa muralha e o contorno da Roma quadrada, dos prédios que algum dia ocuparam esses antigos contornos. Ele não encontrará nada ou restos escassos, pois eles não mais existem. O máximo que o melhor conhecimento da Roma, da República, poderia lhe proporcionar seria que ele soubesse indicar os lugares em que os templos e prédios públicos dessa época estavam localizados. O que agora ocupa esses lugares são ruínas, mas não ruínas deles próprios, e sim suas renovações de épocas posteriores, após incêndios e destruições. Não é preciso dizer especificamente que todos esses resquícios da Roma antiga aparecem dispersos no emaranhado de uma grande cidade dos últimos séculos, desde a Renascença. Muito do que era antigo certamente ainda está enterrado no solo da cidade ou sob os seus modernos edifícios. Esse é o tipo de conservação do passado com a qual nos deparamos em locais históricos como Roma. Passamos agora à fantástica suposição de que Roma não seja uma morada humana, mas um ser psíquico, com um passado igualmente longo e rico, o qual, portanto, nada do que uma vez aconteceu tenha perecido, o qual, ao lado da última fase de desenvolvimento, subsistam também ainda todas as fases anteriores. Isso significaria para Roma, portanto, que sobre o Palatino ainda estariam se elevando à sua antiga altura os palácios imperiais e o Septizonium do sétimo Severo, e que o castelo de Sant'Angelo ainda estaria exibindo em suas ameias as belas estátuas com as quais ele esteve adornado até o cerco dos godos, etc. Mas ainda há mais. No lugar do Palácio Caffarelli estaria novamente, sem que precisássemos derrubar esse edifício, o templo de Júpiter Capitolino, e na verdade não apenas em sua última configuração, como viram os romanos do período imperial, mas também em sua forma mais antiga, quando ele ainda apresentava formas etruscas e era ornamentado com antefixas de terracota. Onde agora está o Coliseu, podemos admirar também a desaparecida Domus Aurea de Nero. Na Praça do Panteão, Piazza della Rotonda, não encontraríamos apenas o Panteão atual, tal como nos foi deixado por Adriano, mas no mesmo terreno também a construção original de Agripa. Além disso, o mesmo solo suportaria a Igreja Maria Sopra Minerva do antigo templo, sobre o qual ela foi construída, e então seria preciso apenas uma alteração na direção do olhar na suposição, por parte do observador, para obter uma visão ou outra. Então ele está fazendo aqui uma comparação, certo? Toda essa questão aí sobre a cidade de Roma nada mais é do que uma analogia ao processo de investigação do mundo anímico. De investigação sobre o psíquico, certo? Esse é o ponto aqui que o Freud está tentando desenvolver, tá? É claro que não faz sentido continuar com essa fantasia. Ela leva ao representável e mesmo ao absurdo. Se quisermos expor a sucessão histórica de maneira espacial, isso só pode acontecer através da colocação lado a lado no espaço.
O mesmo espaço não tolera duas formas de preenchimento. Nossa tentativa parece ser uma brincadeira inútil. Ela só tem uma justificativa. Mostra-nos como estamos distante de dar conta das singularidades da vida anímica por meio de uma exposição visual. É claro que ele vai dizer, assim como essas cidades, né, que foram sendo soterradas e reconstruídas uma em cima da outra, as duas não podem ficar no mesmo espaço. E por causa disso é um problema também de cunho epistemológico, né? Não, a divisão anímica ela não é necessariamente um locus estático, um locus cristalizado no psiquismo, né? Aí algo é muito mais complexo do que simplesmente fazer aquela comparaçãozinha, né? Fazer aquela analogia de um iceberg, que embora muitas pessoas e muitos psicanalistas explicam, elas têm problemas porque aquelas divisões ali, elas não são divisões estáticas, elas não são instâncias cristalizadas de forma espacialmente explicável, certo? Ela deve ser compreendida sobre uma outra perspectiva, um outro prisma. E aí cabe realmente as ideias do Lacan, quando ele desenvolve aquelas estruturas, né? Aquelas estruturas topológicas, justamente meio que para romper esse paradoxo, esses problemas epistemológicos acerca da estrutura psíquica do indivíduo. Tá? E Freud continua: devemos ainda nos posicionar a respeito de uma objeção. Ela indaga por que escolhemos precisamente o passado de uma cidade para compará-lo com o passado anímico. A suposição da conservação de tudo que passou também vale para a vida anímica, mas só sob a condição de que o órgão da psique tenha permanecido intacto e de que seu tecido não tenha sofrido trauma ou inflamação. Efeitos destrutivos que pudessem ser equiparados a essas causas de adoecimento não faltam. No entanto, na história de nenhuma cidade, mesmo que ela tenha tido um passado menos agitado que Roma, mesmo que ela, como Londres, quase nunca tenha sido assolada por um inimigo, o desenvolvimento mais pacífico de uma cidade inclui demolições e substituições de construções. E é por isso que a cidade é, de antemão, inapropriada para essa comparação com o organismo anímico. Certo? Então ele já vê analisando e ele mostra, era dessa forma, mas essa forma não é tão adequada, né, de se compreender. Ele continua: cedemos a essa objeção renunciando a um efeito impactante de contraste e volta-nos para um objeto de comparação pelo menos mais próximo, como o corpo animal ou o humano. Mas aqui também encontramos a mesma situação. As fases mais remotas do desenvolvimento não são mais conservadas em nenhum sentido. Elas foram absorvidas pelas fases posteriores, as quais forneceram material. Não se consegue encontrar o embrião no adulto. A glândula timo que a criança possuía é substituída depois da puberdade pelo tecido conjuntivo. Mas ela mesma não está mais presente. Nossos ossos longos do homem adulto, eu posso certamente traçar o contorno do osso infantil, embora ele mesmo tenha desaparecido, na medida em que se alongou e se espessou até atingir a forma definitiva. O que fica nesse caso é que uma conservação como essa de todos os estágios preliminares, ao lado da configuração final, só é possível no anímico e que não estamos em condições de representar visualmente esse acontecimento claro. Talvez tenhamos ido longe demais com essa suposição. Talvez devêssemos nos contentar em afirmar que aquilo que passou pode ficar conservado na vida anímica e não precisa necessariamente ser destruído. Em todo caso, é possível que também no psíquico algo do que é antigo, dentro da norma ou como exceção, esteja apagado ou absorvido de tal forma que não possa mais ser restabelecido ou reanimado por nenhum processo.
ou que a conservação esteja ligada de modo geral a determinadas condições favoráveis. É possível, mas nada sabemos sobre isso. Podemos apenas insistir firmemente no fato de que, na vida anímica, a conservação daquilo que é passado é antes a regra do que é a estranha exceção. Se estivermos, então, absolutamente dispostos a reconhecer que existiria um sentimento oceânico em muitas pessoas, e fôssemos inclinados a fazê-lo remontar a uma fase precoce do sentimento do eu, surge a aproximar questão, que é a de saber que direito tem esse sentimento de ser visto como a fonte das necessidades religiosas. Então, o Freud aqui questiona, né? Então, se a gente acha que, então, que esse passado é difícil, é complicado, né? E que a gente tem essa coisa desse sentimento oceânico entre nós, né? Surge então como é que esse sentimento, o que esse sentimento realmente consegue resgatar, né, num passado, fornecer as informações, né, necessárias para a comprovação dessa necessidade religiosa. Então, esse é um problema. Então, esse é isso aí é mais um problema, né? Problema epistemológico. E o Freud está interessado em compreender. Esse sentimento religioso, ele não traz nenhuma informação, não dá nenhuma condição para se compreender esse mundo anímico, né? A qual esse tal sentimento oceânico se forme, né? E estabeleça essa conexão com a certa espiritualidade, com a religião, essas coisas. Freud já aponta esse problema, né? Esse sentimento oceânico, ele não dá nenhuma justificativa, não dá nenhum subsídio para se compreender determinadas questões do mundo anímico, né? Como é que se estabelece essa relação, esse eu com essa ideia superior, né, do mundo metafísico? Não dá. Então, a partir disso também é que o Freud vai investigar. Aí ele continua: a mim esse direito não parece imperioso, pois, afinal, um sentimento só pode ser uma fonte de energia quando ele próprio for a expressão de uma intensa necessidade, né? Então, esse sentimento, esse pathos, ele só é uma energia, né? Ele é uma expressão necessariamente de uma necessidade, algo que é mais profundo, mais interno. Ele continua: para as necessidades religiosas, a derivação, né, a partir do desamparo infantil e do anseio que este desperta pelo pai, não me parece ser irrefutável, tanto mais que esse sentimento não constitui um simples prolongamento da vida infantil, mas é continuamente conservado pelo medo do poder superior do destino. Isso aí vai se ligar lá depois, vocês vão perceber como é que essa ideia vai se ligar mais adiante, né? Com essa ideia de pai, com essa ideia de Deus, nessa divinização e tudo mais. Ele continua: eu não saberia indicar uma necessidade tão intensa proveniente da infância quanto a de proteção paterna, com aspirar ao restabelecimento do narcisismo ilimitado, é forçado a sair do primeiro plano. A origem da atitude religiosa pode ser rastreada por linhas claras até o sentimento de desamparo infantil. Então ele está apontando, né, de que essa atitude religiosa, esse sentimento religioso, deve estar conectada com a ideia, né, de um desamparo, né, de uma falta, né, de um sentimento, aquele como ele coloca, de um sentimento de desamparo infantil, né, de um certo distanciamento, de um certo pavor de abandono, né, diria até, né,
dessa, dessa, isso que muitos entendem, né, como uma crise existencial, né, quando a pessoa entra em crise com a questão da fé, por exemplo. Às vezes o ser humano ele se sente abandonado, né, por isso que ele chama de Deus, né? Continua, ainda pode haver algo mais escondido por trás disso, mas provisoriamente está encoberto pela névoa. Então a coisa realmente que está mais incrustado, né, dentro do âmago da psique humana, algo que Freud vai investigar, o Freud vai tentar trazer à luz esses elementos tão profundamente enraizados nesse âmago do mundo anímico, né? E compreender esse tal sentimento, né? Ele continua: posso imaginar que o sentimento oceânico tenha sido posteriormente vinculado à religião. Esse ser um com o universo, né? Esse sentimento está imerso nesse sentimento oceânico, né? Está conectado, né? Está entrelaçado com esse ser um, né? Com o universo. Ele continua, que é conteúdo de pensamento que ele concerne, interessa-nos com efeito, como a primeira tentativa de consolo religioso, né? Como outro caminho para o rechaço ao perigo ameaçador que o eu reconhece como proveniente do exterior. Admito novamente que para mim é muito difícil trabalhar com essas grandezas pouco palpáveis. Então, Freud é um epistemólogo, né? Freud fez medicina, mas ele não queria ser médico, não. Ele não queria ser clínico. Ele queria ser cientista. Ele inclusive trabalhou no laboratório. Ele fez investigações relevantes, né? Então ele realmente tinha esse ímpeto para a investigação científica, né? Aquele cientificismo mesmo, prático, positivista do século XIX. Dessa escola, da influência da escola de ir lá no laboratório, testar, experimentar, pesar, calcular, medir, né? Então, ele tem esse espírito. E ele continua, outro amigo, né? Aqui, esse outro amigo trata-se de Frederick Eckstein. Ele fala, a quem uma insaciável ânsia pelo saber levou às experiências mais incomuns e finalmente a se tornar um sabe-tudo, assegurou-me que nas práticas de yoga, pelo afastamento do mundo exterior, pela vinculação da atenção às funções corporais e pela utilização de métodos especiais de respiração, podemos de fato despertar em nós novas sensações e sentimento de universalidade que ele quer conceber como regressões a estados originários da vida anímica que há muito tempo foram encobertos. Ele enxerga neles um fundamento fisiológico, por assim dizer, de muita sabedoria do misticismo. Seria também fácil estabelecer aqui relações com algumas modificações obscuras da vida anímica, tais como o transe e o êxtase. Só que me sinto pressionado a mais uma vez exclamar com as palavras do mergulhador de Schiller. Aqui é a frase do Schiller, né, que se alegre aquele que aqui respira na rósea luz. Certo? São versos do poema O Mergulhador, tá? De Taucher, alemão, que conclui essa primeira parte, certo? Levando aí em considerações um pouco do resumo que o Freud vai construindo para responder ao seu amigo Roland, né? Freud então elabora essa crítica
O Freud diz que não partilha da experiência, nessa experiência do oceânico, mas vai aceitá-la como um fenômeno psicológico legítimo. Né? A partir disso, né, é a partir dessa explicação que o Freud vai realmente estabelecer uma análise crítica para ver realmente se ela tem fundamento. Né? Então ele vai buscar suas raízes no desenvolvimento psíquico infantil, né? Como ele bem falou lá no início. Então o ponto central, né, é a gênese do ego, de que nos primeiros meses de vida o bebê ainda não distingue entre o si e o mundo externo, de que o ego está em formação, não há fronteiras entre eu e o não eu, né, de que tudo é vivido como uma unidade indiferenciada, uma massa oceânica da qual o ego vai gradualmente se separando. Né? Então o Freud vai propor que o sentimento oceânico seria um resíduo psíquico dessa fase primitiva do ego. Certo? Em algumas pessoas permanecem mais acessíveis ou intenso, reaparecendo como uma vivência emocional dessa fusão com o universo. Né? Vai ser um reelaborar desse mundo psíquico. Então, qual é o foco do livro? Né? É o conflito entre o indivíduo e as exigências da civilização. Certo? Então, esse papel do ego na civilização, né? E o ego, ele delimita a frente ao mundo, né? Tende a reprimir os desejos, essas coisas todas. Freud, então, vai sugerir que esse sentimento, né, de manifestação é uma manifestação de desejo regressivo. Anseio inconsciente de retornar a uma unidade primitiva, né? Anterior à separação entre eu e o mundo. Né? Então, é esses requisitos que ele está dizendo. Né? Esse requisito que reaparece nas pessoas. Então, há realmente um anseio por fusão, né? Por uma certa... um anseio por unidade, nesse sentido de retornar ao anterior a essa separação, por exemplo. Se retornar à unidade. Né? E isso deve ser o que às vezes expressa nesses sentimentos que aparecem no ser humano. É isso. Então, outra coisa que eu queria mencionar era sobre a ideia de civilização para Freud, né? Civilização para Freud aí, ele não estabelece uma diferenciação com cultura, né? Justamente porque há toda uma questões filosóficas sobre civilização e cultura. Né? Os alemães, eles tinham essa ideia de que eles produzem cultura, enquanto que as outras sociedades produzem só civilização, né? Meio que diferenciando, ó, nós somos tipo o herdeiro do mundo grego, vamos assim dizer, né? O auge desse humanismo, o auge desse espírito mais voltado para a intelectualidade, mais apurada, mais desenvolvida, certo? Então, só que o Freud, então, ele não separa, né? Ele não vai separar esse conceito de civilização e cultura, porque ele quer justamente romper com essa pretensa divisão de entendimento dessas palavras. Ele quer justamente, olha, civilização e cultura é a mesma coisa. Tá? As sociedades, elas não têm essa diferenciação tão nítida assim, certo? Eu acho que também era uma forma dele se contrapor ao movimento que estava acontecendo lá na Alemanha nessa época, né? Do partido do Bigodinho, né?
o Nas, eu acho que ele queria contrapor essa ideia, né? Meio xenófoba, certo? Compreensão. Eu acho que é por aí, tá? Então, a gente conclui aqui. Essa primeira parte já foi um pouco comprida, mas é bacana porque a gente vai entendendo quais são os motivos, né? O motivo da produção dessa obra, os questionamentos, quais são os caminhos que o Freud vai tomar, né? Quais são os direcionamentos para explicar essa problemática, certo? E nas outras partes, tem algumas partes que a gente vai ler juntas, né? Porque algumas partes são curtas e é apenas complemento de outra parte. Então, em alguns vídeos a gente vai conseguir fazer mais de um capítulo. Então, essa obra ela está separada em 8, né? Em 8 partes, 8 blocos de argumentos, mas alguns são curtos e apenas são complementos de outros. Então, talvez a gente consiga terminar essa série de vídeos em no máximo 8 mesmo, porque eu levo em consideração que talvez em algumas partes possam ter a necessidade de fazer 2 vídeos, por exemplo. E aí, sei. Então eu estou aqui meio que especulando. Talvez conseguir menos 8. Também pode ser que a gente fazer mais de 8, mas eu acho que não tanto assim também. O do livro Psicologia das Massas e Análise do Eu foram 9 vídeos. Foram 9 vídeos. Então, mais ou menos isso. Aí. Mais ou menos nessa quantidade. Entre 7 e 9, talvez. Orando no máximo 10, eu não sei. Pedindo então, eu pedi no início, mas eu peço novamente de novo, pessoal, por favor, se inscrevam, isso ajuda muito, vocês não imaginam como isso é importante, né? E não custa nada, vai lá, só clica ali o botãozinho, inscrever, dá o like, comenta, eu esqueci alguma coisa, ou queiram apontar alguma questão. No próximo vídeo eu respondo, certo? A gente vai desenvolvendo mais o trabalho, né? De forma também mais profunda. Quero fazer um vídeo corrido, eu quero fazer algo realmente em que demore um pouco mais também. Seja algo relevante, que seja algo que realmente sirva para as pessoas, né? Para estudar, para compreender a obra. Né? Pessoal de psicologia, pessoal de psicanálise, de filosofia, de sociologia. Comentem aí, galera, tá? E a gente conclui aqui, tá? Abraço para todos.